com adoração e o foco da adoração é em si a permanência em Deus. Então, eu venho pedir aos irmãos que venham abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, número 121, verso 1 em diante. Livro de Salmos, número 121, verso 1 em diante. Glória a Deus. Livro de Salmos, número 121, verso 1 em diante. Toda a igreja achou, irmãos? Amém. Podemos ler? Amém. Versículo 1 e 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Versículo 2, ou verso 2, melhor dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Repetir mais uma vez com os irmãos: elevo os meus olhos para o monte, os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Podemos sentar. Aleluia! Glória a Deus! O livro de Salmos é um livro diferenciado, porque em vez de ele ser relatado em relação a capítulo e versículo, a gente, quando menciona o livro de Salmos, a gente coloca no número e capítulos, né? Por quê? O livro de Salmos é um livro poético. A maioria dos salmos a qual você encontra nesses textos foi escrito por Davi. Tem cânticos de Davi, tem profecias através de poesia incluídas dentro do livro de Salmos. E no livro a qual nós lemos aqui, o capítulo a qual nós lemos, 121, verso 1 em diante, 1 e 2, melhor dizendo, a Bíblia vai nos relatar a indagação do verso 1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A resposta do verso 2 vem que o salmista afirma: o meu socorro vem daquele que fez os céus e fez a terra. Aleluia! A Bíblia em si relata que nessa época, a qual Davi relatou, aleluias, esse salmo, porque a cultura daquela época era o seguinte: o homem criava para si deuses com formas de escultura de barro, de bronze, de prata, e tinha o costume de levar ao monte e consagrar ali eles como Deus daquela nação, daquela congregação ou daquela cidade. O salmista então deixou bem claro que no verso 2 ele fala que o socorro dele não vai estar no monte, mas vai estar naquele que fez os céus e fez a terra. Aleluia! Glória a Deus! Verdade. O salmista então começa a trazer para dentro de Israel, para dentro da congregação, ou para os dias atuais, os dias de hoje, que a visão não está no culto, mas está na fonte. Que fonte é essa? O que fez os céus, o que fez a terra. Aleluia! Glória a Deus! O salmista então traz o povo para o foco da adoração que é Deus. Ele traz a visão do povo para o centro da adoração que é Cristo, que é Deus. Traz a igreja novamente a adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, exaltação e majestade. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja teu nome, Jesus. A Bíblia vai nos relatar no livro de Gênesis: criou Deus os céus e a terra. E tudo que há na superfície da terra foi criado por Ele. Tudo que há fome de vida foi criado por Deus. Tudo que é em relação à natureza foi criado por Deus. Aleluia! A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Aleluia! Isso é interessante. A Bíblia vai nos falar que nós somos formados da matéria do pó da terra. E Deus nisso tudo trabalhava, porque chegaria um dia que se levantaria contra ele no superfície celestial um anjo que se colocou a tentar ser imagem e semelhança de Deus. O anjo a qual
parte dos anjos com ele. A Bíblia fala que Deus tira dele o direito de adorar, o direito de louvar, de se colocar diante da face dele como adorador, mediante o dom da graça. Ele é ali expulso do céu, é travado a batalha no mundo espiritual, ele é lançado com a terça parte dos anjos no abismo e lá está aprisionado até hoje. A Bíblia então fala que nasce no coração de Deus uma vontade de criar um ser, pastor, a sua imagem e semelhança, mas um ser que iria ser criado, ele iria ser criado para adorar, para glorificar e exaltar o teu santo nome. A Bíblia fala que Deus manda Satanás no abismo. Caiu no abismo, cresceu os espinhos na terra, que simboliza o pecado. A Bíblia vai falar no livro de Gênesis que a terra era vazia e sem forma, e havia, aleluia, escuridão no meio do abismo, e o Espírito Santo de Deus reinava sobre a superfície da água. Era a Bíblia nos alertando e nos relatando, melhor dizendo, que no meio da superfície da água reinava o Espírito. Era o Espírito Santo envolvendo a terra por fora e falando para a terra dessa maneira: eu estou te cobrindo por fora e gerarei de ti um adorador por excelência. O projeto com outra hora foi destruído, o projeto com outra hora foi frustrado. Deus derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida o dom da adoração. A Bíblia afirma que o homem vem do pó da terra, era um boneco sem forma, vazio, sem vida. A Bíblia nos afirma que Deus desce do trono, estabelece os campos face da terra e sopra sobre as nossas narinas. O Espírito Santo era Deus falando com a terra: tu é pecaminosa, terra, em ti nasceu os espinhos da terra, mas o meu Espírito Santo te envolve por fora e queria ter que você adoração. Aleluia! A Bíblia não fala que Deus criou Adão, sopra o fogo de vida sobre a vida dele, e aquele boneco que só tinha forma, mas era vazio, começa então a entender o propósito da qual Deus tinha sobre a vida dele. Então se levanta de Adão, levanta os profetas até João Batista. A Bíblia vai nos afirmar que de Adão a João Batista todo mundo pecou, todo mundo errou. Satanás então achou que o projeto estava frustrado. O projeto daquele a qual Deus criou para ser adorador estava frustrado. Então Satanás entra no Éden, mediante o uso da serpente, conduz Eva a errar, Eva conduz Adão. A Bíblia fala que Deus tira eles daquele jardim, da comunhão onde simbolizava a presença. Que a Bíblia vai nos afirmar que no jardim do Éden, no final da tarde, o Senhor descia e conversava com eles face a face. Mesmo assim, Deus permitiu tudo acontecer, porque Deus sabia no dia de hoje a qual a igreja estaria de pé da mesma forma, que o projeto não poderia ser frustrado. Satanás então corrompe o projeto, e Deus faz uma promessa no livro de Gênesis, que da semente de uma mulher nasceria um que pisaria e esmagaria a cabeça dele, e nele estaria a salvação da humanidade. A Bíblia então fala que no Novo Testamento, no início do livro de Mateus, a Bíblia fala em relação a Jesus Cristo, como ele foi criado, como ele foi gerado, numa promessa a qual estava lá no livro de Gênesis, e essa promessa seria a semente que resgataria a nação eleita, a nação, aleluia, escolhida da mão do pecado. Porque a Bíblia fala que Satanás pecou em se tentar parecer com Deus, corrompeu no teu coração o espírito de inveja. Deus tirou, mandou Satanás para o abismo por causa do pecado da inveja. A Bíblia então fala que Deus tirou Satanás do convívio, mas Deus queria criar um servo com imagem e semelhança, que adorasse ele em espírito e verdade. Então a Bíblia vai nos relatar que Deus traz esse projeto e sela em Cristo. Como assim, evangelista? Vou explicar. No livro de Gênesis a João Batista, todos pecaram, porque foram criados da semente da terra. A terra, que é o pó, que é a matéria, ela era pecaminosa, ela sujeita a falha, sujeita a erro, porque o pecado
que ela iria gerar um projeto de Deus por dentro. Que esse projeto, a qual ela iria gerar um filho escolhido de Deus, e ela não entendeu a chamada como Deus tinha para a vida dela. A Bíblia fala que dá essa pronúncia para o anjo Gabriel. A Bíblia vai nos relatar que ela temeu, porque ela não tinha conhecido o seu marido, não tinha casado, não tinha conhecido sua esposa, e ela não poderia engravidar. O mesmo que aconteceu no livro de Gênesis aconteceu com ela, porque a Bíblia fala que a resposta para ela foi essa: não se preocupe, marido, porque é o Espírito do Senhor que converá por fora, e tu gerará por dentro uma semente, a qual ele se chamará Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco na terra. E através desse projeto será uma porta aberta para a humanidade na face da terra. Deus, aleluia. Deus então começa esse projeto. Deus começa a gerar em Maria o seu filho. A Bíblia fala então que essa criança começa a se desenvolver. A Bíblia fala que Cristo, então, depois de 9 meses, ia nascer. E essa criança, conjecturando, começa o seu crescimento, irmãos. Começa a lhe desenvolver, começa a lhe crescer. E esse projeto a qual Deus, aleluia, permaneceu na face da terra. E esse projeto é salvação em Cristo, a qual Deus permitiu que viesse através do seu único filho. Começa a se desenvolver no mundo espiritual. Satanás olhando: esse aí, quem será ele? Se tinha Adão, João Batista, eu derrubei, esse é mais um. Ele está nas minhas mãos. Mas ele esqueceu, irmãos, que esse projeto, a qual era Cristo, ele não veio de uma semente pecaminosa que é da terra. Ele veio gerado através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos relatar que Cristo começa a crescer como criança, como homem, e dando o seu início no ministério, nos seus 30 anos de idade. A Bíblia fala que Jesus começa a pregoar, os sinais começam a acontecer na face da terra, paralíticos eram curados, cegos enxergavam, através da palavra as pessoas eram libertas, através das obras a qual Cristo pregoava e fazia na face da terra, as pessoas estavam sendo salvas. A Bíblia vai falar no seu livro de Salmos, se eu não me engano, 57, verso 20, que em Deus está o escapar da morte, que Deus cravará o crânio na cabeça da caveira cabeluda, que anda conforme os seus próprios deleitos, ou conforme os seus próprios conceitos ou pecados. Era Deus afirmando que Deus esmagaria o crânio da caveira cabeluda, que aconteceu no monte Gólgota da crucificação, porque o monte a qual Cristo foi crucificado, ele tinha a semblante e formato de uma cabeça de uma caveira. A Bíblia fala que a cruz entrou sobre aquele monte como se fosse uma espada rachando o crânio de Satanás. A Bíblia então fala que Deus cumpriu essa promessa. Jesus veio na terra e esmagou a cabeça do inimigo para nos dar um livre-arbítrio de adorar, de glorificar e exaltar o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A Bíblia vai então nos relatar, irmãos, que Deus então, pela tua misericórdia, permite Cristo vir na terra, permite Cristo crescer como uma criança, crescer como um homem, até se cumprir o sacrifício da cruz. Mas alguns capítulos antes, a Bíblia vai nos relatar que ele estava em cima do monte das oliveiras, e começaram então Cristo a indagar a Deus: se possível, Senhor, afasta-te de mim esse cálice, mas não venha ser feito conforme a tua vontade, não venha ser feito como a minha vontade, mas venha ser como a vontade do Senhor. A Bíblia fala que Jesus começa a expelir suor como gotas de sangue. A Bíblia vai falar que o monte da oliveira, Jesus começa a entrar no contrito espiritual com Deus: se possível, Senhor, aparta de mim esse cálice. A Bíblia vai falar que Cristo tentou muitas das vezes retroceder, muitas das vezes não passar por esse processo, mas quando ele pensou em desanimar, quando ele pensou em desistir, ele olhou para o dia de hoje, o momento
7, versículo 13, se não me falha a memória, que Deus, aleluias, olha para mim, pastor, por gentileza, livro de 2 Crônicas 7, versículo 13, que Deus então permite Salomão edificar um templo. A Bíblia vai falar que Salomão era filho de Davi, e Deus permitiu que Salomão edificasse um templo a ele, e que nesse sacrifício, nessa edificação do templo, esse templo demorou 7 anos para ser construído. A Bíblia vai falar que nesse processo foi separado o de melhor para a construção desse templo. Foi separado os melhores linhos daquela época para fazer as cortinas, separado da melhor madeira, separado do melhor da prata, do ouro, do metal. Tudo que era de melhor para a construção desse templo, assim foi feito. A Bíblia então vai falar que Salomão pagou os dirigentes daquela época, e ele queria o melhor levita para adorar no dia da inauguração do templo. A Bíblia vai falar que eles falaram para ele que não seria possível, porque pela lei de Levítico era autorizado o levita adorar diante do templo até a idade de 50 anos, e que o seu melhor levita, como ele queria, que era Asaf, se encontrava na idade de 52 anos. A Bíblia então vai relatar que o rei então pergunta se essa lei é uma lei do céu, era uma lei constituída pelos homens. A Bíblia então vai relatar que ele fala que foi constituída pelo regime interno da igreja, que os levitas só morariam na casa na idade até 50 anos de idade. A Bíblia então vai nos relatar que Deus permite Salomão chamar ele e falar com ele: tem como você preparar um louvor para a inauguração desse templo? A Bíblia então vai nos relatar que a comunidade em si corrompeu, porque o rei se colocou a posto e quebrou um decreto que no livro de Levítico ele não poderia adorar se fosse pela lei de Levítico, mas como que era rei, ele podia quebrar esse decreto e deu permissão de ele adorar e construir o hino da adoração no dia da inauguração do templo. A Bíblia então fala que ele prepara um louvor no período de 7 anos. O melhor daquele louvor ali foi preparado. A Bíblia fala que vai se inaugurar esse templo. Ele vem novo. A Bíblia fala que a chequinha de Deus desce na casa. Deus recebe o sacrifício, recebe a adoração. Deus batiza, renova, repleta a pessoa, confirmando a tua presença dentro do templo. E no livro, a qual pediu o pastor para separar esse versículo, a Bíblia vai dizer que então, aleluia, Deus dá uma resposta a Salomão. Fala para nós, pastor, por gentileza. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém vós desviardes
e deixai os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes se viver a outros deuses, e vos prostrastes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome. Então farei com que se já por provérbios e motivos de zombaria entre todas as gentes. Amém. Você não deu 13. Isso é uma bênção de Deus. A Bíblia vai falar aqui no capítulo 6, irmão. Depois de tudo a qual Deus permitiu acontecer a construção do templo, depois do Espírito Santo de Deus descer na casa, Deus receber a adoração, esse louvor que foi feito por Asaf. Asaf é qual o menino que na época de Davi traz a arca da aliança novamente para dentro de Israel. A Bíblia fala que Davi está ali bailando, adorando a Deus. Asaf fura o bloqueio, e o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Davi se apodera de Asaf. A Bíblia fala que ele é batizado com o Espírito Santo, tanto que o seu nome significa o homem a qual Deus se apoderou dele. A Bíblia então fala que Salomão pede a Asaf para constituir um louvor para a inauguração do templo. Deus recebe o louvor, o melhor do ouro, da prata, de todos os utensílios, de toda a madeira, de toda a vestimenta foi feito. E através desse louvor, o sacrifício a qual Deus recebeu do povo, o Espírito de Deus desce. Amém. Mas no capítulo 6, Salomão começa uma oração falando: Senhor, se o seu povo virar para a esquerda ou para a direita, ou se corromper, meu Pai, ou pecar contra ti, olha para eles, meu Pai, com misericórdia, olha, meu Pai, o sacrifício do templo a qual nós fizemos para ti. Salomão começa a indagar a Deus por causa de um templo construído por mão de homens e por utensílios humanos, o que significa madeira, bronze, prata, ouro, vestimenta, o que seja, coisas terrenas. Mas a Bíblia vai nos afirmar que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. No capítulo a qual foi ministrado, que é através da vida do pastor, Deus dá resposta a Salomão: se esse povo se humilhar e converter, se esse povo se converter e se humilhar. Mas o mais interessante que Deus não estava falando para mim, o mais interessante que Deus não estava falando para pessoas que não conheciam a palavra, o mais interessante é quando Deus estava falando não era para pessoas leigas, Deus estava falando para pastores, presbíteros, levitas de dentro da casa, que Deus estava mandando eles se converter. Então Deus está falando para a minha vida e para a tua vida hoje, que a maior adoração diante da tua presença é a nossa vida no altar, um coração limpo, um coração puro, um coração reto, uma vida santa. O que adianta ter de melhor, mas não ter a nossa vida em Deus? O que adianta ter a melhor vestimenta, mas não ter a nossa vida em Deus? O que adianta ter o nosso melhor louvor, mas não ter a nossa vida em Deus? O que adianta eu pregar bonito, falar bonito, orar bonito, ter a melhor liturgia bonita do culto, mas a minha vida não está em Deus? Ela Deus fala no coração, se humilha e se converte. Eita, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a É Deus! tão tremendo, irmãos, Aleluia, Jesus! que Deus pega e fala: se esse povo que clama. E quando a palavra de Deus fala sobre clamor, Deus vai me levar no Velho Testamento, no livro de Abacuque, que certa feita a Bíblia vai falar que Abacuque, ou o nome significa abraça ou abraçando, abraça a causa de Judá e clama por um avivamento para aquela nação. Mas Abacuque, no capítulo 1, vai clamar a Deus, vai falar: até quando clamarei eu e o Senhor me responderá a violência? No capítulo 2, do versículo do 1 ao 5, 1 ao 4 ou ao 5, se não sabe a memória, Abacuque vai fazer uma petição a Deus. No versículo 5 em diante, a Bíblia vai falar que Deus dá resposta a Abacuque, falando: levantarei uma nação, a qual levará Judá cativo por um período, e Judá permanecerá na mão dessa nação. E findando esse tempo, e foi no período de 70 anos, se não falha a memória, Deus restauraria e tiraria Judá cativo da Babilônia. Mas espera aí, se Abacuque clamar um avivamento, não era muito fácil Deus avivar a obra, avivar a igreja, avivar a nação?
salmista afirma que o socorro dele vem daquele que fez os céus e a terra. Então o nosso socorro não vem do cume dos montes, apesar que nós temos que subir para pagar preço para orar. Mas aí é uma afirmação porque o povo daquela época, a nação daquela época tinha o costume de pegar Deus constituído pelas próprias mãos e adorar em cima daquele monte. Dando eles ali o nome de Deus. Esse Deus é o Deus da agricultura. Esse Deus é o Deus da finança. Esse Deus aqui é o Deus da água. Esse Deus aqui é o Deus da produtividade, da agricultura, da verdura que seja. O povo tinha um costume, eles para que eles tinham que ver. Mas o salmista então traz dentro da obediência da palavra. A adoração não estava sobre boneco. A adoração não estava sobre aquilo que eles vêem. A adoração de está sobre aquilo aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aquele que fez os céus e fez a terra. Aquele que criou um boneco no barro e soprou sobre ele o espírito. Aquele que pisou na cabeça do diabo em cima do fogo do monte Gólgota e esmagou a sua cabeça. Aquele que permitiu seu filho descer na terra para salvar a humanidade da mão do pecado e da mão do inferno. A adoração tem que ser dada a ele. A honra tem que ser dada a ele. O louvor tem que ser dado a ele. A majestade tem que ser dada a ele. Deus, aleluia! Glória a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que quando fala sobre adoração, é um ministério onde o diabo investe contra o mesmo. Por quê? A oportunidade que os levitas têm nos dias de hoje, a qual Deus chamou para o ministério levítico, que é louvar o Senhor, a ele foi retirado. Deus tomou o tom do louvor, tomou até a voz dele, ele não pode adorar mais a Deus. A oportunidade de salvação eterna foi retirada dele. Então, quando o ministério do louvor, quando fala sobre adoração, o diabo fica furioso porque Deus retirou dele e depositou sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Amém. A cada glória a Deus a qual nós damos na terra, Satanás reúne o inferno, fica batendo cabeça na faculdade do inferno, e muitas das vezes até colocando na balança porque eu pequei, porque eu errei, porque eu me afastei, porque era uma oportunidade dada a mim e agora eu não tenho. E um culto como esse de ação de graça é um culto de louvor e adoração a Deus. Aleluia! Mas o culto, amor, Deus está nos chamando a atenção para o foco. Que foco é esse? Adorar e permanecer dentro da visão que Ele é o único Deus, Ele é o único que salva, Ele é o único merecedor de honra, Ele é o único que faz, Ele é o único que vive e está sobre a eternidade. A Bíblia fala que o trono dele é posto sobre os céus e estabelecido é por eternidade e eternidade, que a terra são os cabelos dos descansos dos teus pés. Um Deus tão grande que Ele repousa sentado no trono no céu e os seus pés descansam sobre a superfície da terra. Esse Deus é que habita em mim e habita dentro de você. Esse Deus que derramou o teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. É esse Deus que enviou o teu filho para morrer no nosso lugar. Porque a Bíblia vai nos falar que o pecado já está à porta e o salário do pecado é a morte. E nós morrendo em pecado, nós já estávamos condenados ao inferno. Deus quebrou o protocolo, Deus quebrou o paradigma, Deus entrou com tudo para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! Oh, glória, 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 glória! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, papai! Aleluia! Então a Bíblia vai nos relatar, irmãos, Glória a Deus. Glória, glória a Deus! Aleluia! em relação à adoração. Nós devemos louvar a Deus, não só nos momentos de alegria. Vou contar um breve testemunho da entrega do microfone. No final do ano passado, dezembro, dia 22, de correto, foi dia 22. A minha esposa estava num processo de gestação de 9 meses. No início da gestação dela, ela está fazendo pré-natal de alto risco, porque ela tem problema de asma. Aí nós começamos a fazer o tratamento dela, né?
desse pré-natal lá no Sofia Feld, no Carlos Prates. Aí no decorrer desse processo, quase no final da gestação, deu esses trombose na perna. E nessa correria, né, irmãos, chegou quase finalizando a gestação, né, que estava o parto marcado no dia 29. Eu fui para o último pré-natal, dia 20 de dezembro, dia 22. Eu levei ela lá no Sofia Feldman, eu fui para a Santa Casa. Os dois hospitais não quiseram internar ela para induzir o parto. Por causa desse problema da saúde, ela não poderia fazer a cesárea, ela já estava tendo aquelas contrações, sabe? Foi negado o atendimento, mandou a gente para casa. Chegando em casa, na madrugada de dia 22, nosso filho veio a óbito dentro da barriga dela. Perdeu a movimentação. Fui trabalhar, não sabia o fato, né? Fui trabalhar, mesmo dia. Se foi de madrugada, levantei cedo, como eu tinha costume dar um beijo na barriga dela, não mexia, eu fui trabalhar. Voltei do serviço, retornei para a Santa Casa, fez um exame nela, constatou que a criança perdeu a movimentação. Marcaram a ultrassom todo dia, 7 horas da manhã. Foi confirmado que o coração da criança parou de bater, meu menino veio óbito. Ela ficou 3 dias com meu filho na barriga dela morto. Irmãos, louvar a Deus nos momentos bons é fácil. Eu quero ver permanecendo a visão de Deus quando tudo está ruim. Quando a boa, perfeita vontade agradável de Deus não é a nossa. A minha esposa indagando coisa comigo lá no hospital, eu tive que permanecer calado para mim não desmontar, desabar perante ela, que ela não estava suportando o processo. Pensa no homem que chegou em casa, que ajoelhou, chorou, deu vontade de pegar a Bíblia e rasgar, e chutar o balde, desanimar de tudo. Porque toda vez que eu olho para a minha palavra, eu vejo Deus agindo, Deus trazendo, Deus movendo e acontecer em prol do seu povo. E a palavra conduzida a boa como mãe e eu como pai, por que, Deus? Por que nesse processo, Senhor? Por que então o Senhor permitiu, meu pai, essa criança ser gerada? Até os 9 meses, no final dos 9 meses de gestação, o Senhor levar ela. Irmãos, eu e minha esposa, a gente perdeu o chão. Mas no meio disso tudo, como testemunho vivo, eu não sou mentiroso, nem posso mentir quando eu estou a voltar. Nós, como pais dele, entregamos eles à mão de Deus. E louvamos a Deus pelo que aconteceu com ele. E devolvemos a Deus o nosso luto, a nossa dor em forma de adoração a Ele. Aleluia. Devolvemos a Deus o nosso louvor, mesmo no nosso momento de tristeza a Ele. Irmãos, é fácil, não é? Não é fácil você sonhar. Não é fácil você gerar e devolver a Deus o seu único filho, primeiro filho, e permanecer na presença. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, a adoração que Deus quer é uma adoração em espírito e verdade, pois Deus é espírito. A adoração que Deus quer é a nossa vida na presença. A adoração que Deus quer no meio da diversidade é permanecer nele. A adoração que Deus quer é nós permanecer na posição. O avivamento da boa macumba e trabalho é essa. É mudança de caráter e de conduta. Não se corromper por as adversidades da vida, mas permanecer no foco que é Cristo, que é a igreja, que é a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. E até hoje, irmãos, nós temos passado alguns processos, glória a Deus por isso. Mas nós temos louvado e agradecido o nome do Senhor. Por quê? Porque adorar a Deus, irmãos, quando as coisas vão bem, é fácil. De Gênesis até o Novo Testamento, até a vinda de Cristo, até após Cristo, melhor também dizendo, todos passaram por processos, todos passaram por dificuldades, todos foram perseguidos, muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram suas famílias expostas pelo amor do Evangelho. Vão lá no livro de Atos, a igreja primitiva sofreu muito para essa palavra chegar
Bíblia já nos afirma que tudo é exposto a nós, mas nem tudo é lícito. Nós podemos pecar? Podemos, mas é lícito não pecar? Eu posso sair daqui e beber? Posso, posso, mas é lícito? É certo pecar? É certo eu sair do altar e me prostituir? É certo eu sair daqui e fumar um cigarro de maconha, cheirar um canudo de cocaína? Não é, irmãos. Não é certo. Não é lícito eu fazer isso. Porque agora eu conheço a verdade. Eu conheço que Cristo morreu por mim. Eu conheço que tudo que esse mundo oferece é coisa do maligno. Eu conheço que o mundo jaz do maligno. Tudo que o mundo oferece é dele. O diabo ofereceu isso tudo para Cristo. Ofereceu riqueza, ofereceu palácio, ofereceu um alimento no deserto. Jesus permaneceu mesmo. A posição que ele teve foi a mesma, de ficar no centro da vontade do Pai. Que a Bíblia fala que, se ele quisesse, ele transformaria aquelas pedras em pão. Mas a Bíblia fala que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Senhor. A Bíblia fala que após aquele momento de tentação, os anjos do Senhor desceram naquele deserto e serviram ele no alimento. A provação da porta, irmãos. Mas o nosso coração tem que estar no centro da adoração. Adoração é obediência. Adoração é santidade. Adoração é vivência da palavra. Que conhecer é fácil, mas viver o que está aqui é difícil. Viver o que está na palavra que é complicado. Andar conforme a palavra que é complicado. Que conhecer é uma coisa, praticar é outra. Aleluia. Pregar é uma coisa, viver é outra. A conduta que Deus quer na minha vida e na sua vida é essa. A adoração que Deus quer de mim e de você é essa. Permanecer em Cristo. Porque a palavra do Senhor fala que ele é o verbo vivo que desceu do céu. E a palavra fala que a palavra é vida. Que vida é essa? A vida em Cristo Jesus. Amém? Pastor, eu pego essa humilde oportunidade e venho agradecer aos irmãos por estarem, né? Tendo consciência de me ouvir. Mas creio que Deus fala no nosso coração. Amém? Entrega a oportunidade para aquele direito. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, hein? Meu Deus. Bênção pura. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, tem uma palavra dessa. Glória a Deus, igreja. Igreja viva do Senhor. Aleluia. Amém? Deus é nesse lugar, igreja. Esse lugar aqui, se você não for para o céu, né? Você está doido. Esse lugar aqui, se você não entrar aqui, endireitar suas veredas e ganhar o reino dos céus, não vai querer lá no céu, lá com uma aprendiz da igreja Peniel, lá do bairro Maria Gorete. Não tinha palavra de salvação, não. Que você vai tomar uma portada na cara lá. Eu louvo a Deus pela vida desses pregadores que Deus tem trago para essa igreja. Vocês viram que até hoje não precisou trazer ninguém de fora, né? Todo mundo é bênção demais aqui, né? Deus usa cada um de uma maneira, de uma forma. É lógico que virá gente para nos abençoar, mas nos abençoar, não é para nós abençoar eles, não. Eu já falei, pregador que vem cá para receber, pode desistir de dar o cavalinho na chuva. Agora, se quiser usar o amor de Deus, a palavra de Deus, quiser vir trazer um maná para nós aqui, nós recebemos 0,800. E lá fora hoje tem um bandejão, não tem a 3. Meu pai falou, mano, barreiro, bandejão é R$3, ele não é pouco nada. Mora sozinha, Jane. Todo dia vai lá comer um bandejão desse tamanho, 3 contas. Ô, velho esperto. Daniel, você tá vendo? Não é pouco não, hein? Como é que nós aqui vamos trazer pessoas aqui para dentro, né, pastor? É R$100. Mais os 2 Uber de ida e volta e mais a fralda da minha criança lá em casa. Aí fica difícil, né, igreja? Porque nós aqui estamos lutando aí para comprar 2 ventiladores para colocar aqui, um bebedouro daqueles bonito para colocar lá atrás, umas cadeiras melhorzinhas que a pastora Luzia, né,
tem falado dessas cadeirinhas vermelhinhas aí. Nós vamos trocar essas cadeiras em nome de Jesus, colocar tudo branquinho, ficar uma igreja bonitinha, que é para Jesus. Mas nós estamos começando agora, então devagarzinho nós fazemos uma coisa, devagarzinho a gente faz outra, né? E assim a gente vai entre nós mesmos aqui, né? Entre irmãos mesmo. Temos um pedreiro ali abençoado, que é o nosso querido ali, pastor Edson, bênção pura sem mistura. Então assim, é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês neste lugar. Amém? Amados, domingo que vem é domingo de Santa Ceia do Senhor. Amém? E domingo que vem a gente vai fazer algo aqui. Algumas pessoas hoje receberam uma mensagem da minha parte para estar abençoando a casa de Deus hoje com um alimento, com arroz, com fubá, com macarrão, com uma lata de óleo, alguma coisa. Para que Deus tenha a igreja hoje. E Deus nos honrou. Mas eu gostaria de chamar a Regiane aqui, porque a Regiane e a Luciana, elas estão por conta na igreja de fazerem cestas básicas. Porque para a gente não ser pego de surpresa, né? Para a gente sempre assim ter alguma coisa, quando uma pessoa pedir de urgência, o pastor, estou precisando disso. Vai lá na casa de fulano que mora aí perto de vocês aí e pega lá, está com ela lá. E o que é a ideia dela? Como já também já foi ideia da missionária, e na onde é que nós congregávamos também, a gente tinha essa ideia. Uma semana antes, a Regiane passa com os papelzinhos aí, e cada um de vocês vão tirar um papel desse aí, né? Eu sei que pessoas trouxeram hoje, mas esse é o de hoje. Vocês trouxeram hoje. Glória a Deus pela vida de vocês. E semana que vem nós vamos trazer de novo. Tanto eu quanto vocês vão trazer de novo. Deixa eu tirar o meu aqui de uma vez. O que eu vou trazer para a igreja? Até abrir para vocês verem. Sabão. Pode tirar o outro. O sabão para a igreja. Meu irmão, eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho condição de dar algo mais do que o sabão, tá? Mas se você não vai fazer por conta. O açúcar, beleza. Eu vou trazer o açúcar do sabão, tá bom? Pode passar, ela vai passar para cada um de vocês aí. Cada um de vocês vai pegar isso no patrocínio. Aqui, ó, eu profetizo. Dá licença aqui. Nós vamos tirar isso tudo aqui de cima, aqui, ó. Eu já estou profetizando no nome. Na quinta-feira, se a senhora não der, só deixa esse copinho para mim. E talvez quinta-feira, se a senhora, quando trabalha, não chega a tempo. Quinta-feira eu vou passar isso aqui para quem pegou esse papelzinho, isso aqui de novo. Eu profetizo de mantimento. Até aqui em cima, aqui, ó. Tá? Em nome de Jesus. E nós vamos fazer uma ou duas cestas, né? E deixar prontas essas cestas para que, quando alguém da igreja precisar, não precisa de falar nome, não precisa. Ligou para mim ou então ligou para ela, ninguém vai saber quem que é, ninguém vai saber quem que é, não precisa. Não fica tímido para ligar para a gente. Já vai ter pronto isso aí para a gente não ser pego de surpresa. Amém? Então pode distribuir para cada filho aí. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Regiane e eu estou fazendo parte da igreja aqui agora, mas já fazia parte de outra igreja. Então eu tenho chamado para esse tipo de coisas. Então eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. No momento que eu vou passar, eu vou colocar o papelzinho na mão de cada um. Vocês fazem assim com a mão. No momento que eu colocar o papelzinho, vocês olham o papelzinho. Eu tenho certeza e a convicção que Jesus vai abençoar. Porque hoje, pela parte da manhã, quando eu recebi esse recado, o pastor me ligou, meu coração me entristeceu demais. Porque é muito triste você saber que você tem alimento na sua mesa, mas tem irmão que está precisando do alimento. Aí eu saí para poder fazer recarga de alimentos. Gente, o almoço na minha casa, eu sirvo almoço todos os domingos, meio-dia. Hoje eu fui oferecer o almoço às 3 horas da tarde. Mas pela honra e a glória do Senhor, tudo que eu pedi a Deus eu consegui. Então, eu gostaria que vocês olhassem esse papelzinho e fizessem um esforço. Se mesmo que vocês não tiverem o que está escrito no papelzinho, pode trazer outra coisa, não tem problema, tá bom? Glória. Aleluia.
olhos e faz assim com a mão. Eu vou colocar o botãozinho na mão de você. Deixa eu dar só uma palha assim. Toda a vida nós fizemos aqui na Santa Ceia, nós pedimos os irmãos, porque isso foi uma premissa. Nós fazíamos a cesta básica com essas premissas. Então, na Santa Ceia, os irmãos, além de trazer os outros dias, tragam na Santa Ceia. Isso era uma premissa para o Senhor, para a casa de Deus. Amém? Amém, domingo. O que quiser trazer, a Bíblia não manda você estipular. Igual você também não estipula nada. O que quiser, arroz, açúcar, feijão, café, aquilo que as pessoas usam em casa. Amém, mas é isso mesmo que a gente vai fazer. Não, ela está fazendo. Mas estou dizendo, na Santa Ceia. Domingo que vem, Santa Ceia. Domingo que vem. Nós toda vez pregamos as premissas. Domingo de premissa que ele está falando, pastor. Igual lá do outro lado. É domingo de premissa. É domingo de você trazer mesmo uma coisa qualquer, você não fica com a mão assim. Amém. É isso mesmo. Amém. Abra a mão, Mário. Fecha a mão, te subir na mão aí atrás. Porque... Amém. Glória a Deus. Ó, presbítero, profetizou a minha vem cobrar. Agora que arrumou. Tem gente precisando de você trabalho mesmo aí. Jesus. A mãe fizeram um monte de sabão. É, gente, tomar banho, pelo amor de Deus. Sabão para mim, sabão para o presbítero. Tem sabão, ele tá doido. Sabão também? Ué. Gente, o pessoal come arroz, o pessoal come feijão, o pessoal come, tem óleo para cozinhar. Todo mundo trazer só sabão. O pessoal vai comprar. Aí, pastor, vai comer o sabão e sobrar, botar bolinha. Chico, pelo amor de Deus. Você falou para trazer no domingo que vem, eu queria coisa de jantar. Seu sabão também? Não. Ah, me curiosidade. Diz que Deus é sábio. Irmãos, não falte não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é um voto da fazenda para Deus aí. Vem cá, o senhor vai orar para você. Vem cá. Se quer entregar, ela só vai orar para esses pedidos aqui na sua posição. Espera só ela E a visita amanhã não tem? 3 horas da tarde. Ô pastor Edson, você vai na visita amanhã? Depois da visita tem como o senhor ir no monte aqui em cima mesmo, aqui no monte comigo, levar isso para a gente queimar lá? Já tem como? O senhor não tem nada amanhã de tarde, não? Vamos ver, Richard, tem que tentar estar certo. Dois dá um papelzinho, um saco de sabão. Sabão também? Coloquei arroz, coloquei feijão. Coloquei arroz, coloquei feijão. E Deus está falando sabão, esse pão, uai. Uai, na minha casa. Uai. Irmão. Só sabão? Não, eu coloquei feijão, coloquei arroz, coloquei óleo. Se Deus permitiu que saia o sabão, então tem o sabão, gente. Uai. Vamos lá. Nosso Deus, maravilhoso Pai, Uai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Deus Santo, conhece o coração dos teus filhos. E aqui, Pai, nesses envelopes, estão um pedido de oração de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor agora pela nossa fé. Oh, aleluia! Que a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. É verdade. E nós temos fé, Pai, que tudo que for pedido aqui, Pai, vão receber. Porque o Senhor é Deus, não é homem para que minta. E a tua palavra diz: tudo quanto pedires ao Senhor, crendo, recebereis. Abençoa, Pai, a cada pedido. E aceita, Pai, e responde a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?
fechar os olhos, vamos pedir a Deus para Deus poder abençoar, que cada um podemos trazer o que Deus permitiu no coração. Se for o sabão, vai ser o sabão. Aquele que puder trazer outra coisa, traz outra coisa, não tem problema. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu venho primeiramente pedir perdão sobre os pecados, meus atos e minhas falhas. Papai querido, em nome de Jesus, toma a vida de cada irmão nas tuas mãos, abençoa a vida de cada um. Toma, Senhor, também a vida do meu vizinho da esquerda, do meu vizinho da direita, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, ter alimento, meu Pai, na mesa deles. Papai querido, em nome de Jesus, desde aquela hora que eu recebi este recado, meu coração ficou aflito. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está precisando dessa cesta. Papai querido, em nome de Jesus, toca nesses irmãos que estão aqui presentes, Senhor, para ter condições de trazer esse alimento. E esse alimento, meu Pai, vai ser servido com prazer, com alegria na mesa de cada um. Soberano Deus, eterno Pai, abençoa não só a mim, a cada um que está aqui presente, em nome de Jesus, assim seja. Amém. É isso aí, vai crescer a obra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Falta 5 para as 9. Ô, glória, que culto abençoado. E quem gostou do culto hoje? Foi bênção? Então, quinta-feira, você que vai vir, traz mais um em nome de Jesus. Quinta-feira vai ser forte o que Deus vai fazer aqui. Gente, vocês que estão vindo na quinta-feira, eu vou te falar com vocês. Meu Deus. Você quer ver o que acontece na quinta-feira aqui? Vai lá no canal do YouTube do pastor Marco Aurélio da Silva. Vai lá que vocês veem tudo que passa aqui na igreja aqui. Foi maravilhoso quinta-feira que vocês aqui. E essa quinta que virá vai ser mais ainda, porque a glória de ontem já se foi. E glória novas virão sobre Saudade, sobre essa casa, sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Desde já agradeço o evangelista Lucas, agradeço a todos que estão aqui nessa noite. E parece que chegou uma visitante aí, né? Como é que é o nome da irmã? Como é que nós estamos com os visitantes? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, fique à vontade, que a casa é do Senhor. Visitante, seja bem-vinda. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, visitante, a igreja ama você. Visitante, volte outras vezes. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, visitante, a igreja ama você. Volte sempre, fique à vontade, que a casa é do Senhor. Pastor Edson, aí da bênção apostólica final aqui, em nome de Jesus. Se hoje ficou só no cantinho aí, só observando, alimentando, aleluia. A gente tem que ser alimentado na igreja. Graças a Deus, eu fui alimentado pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estende suas mãos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Estende sua mão para o seu lar. Pai, no nome de Jesus eu peço ao Senhor, Pai. Ó Pai, eu vim entregar, meu Pai, cada, meu Pai querido, Pai Santo, familiares, meu Pai, que está aqui, meu Pai querido, sobre a tua casa. Ó Pai, vai de encontro, meu Pai, às nossas casas, meu Pai querido, Pai Santo, dando, meu Pai querido, Pai Santo, livramento, meu Pai, para todos aqueles que moram, meu Pai querido e Pai Santo, sobre a nossa casa. Ó Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor repreende, meu Pai querido e Pai Santo, tudo não provém do Senhor, meu Pai, sobre o nosso lar. Que nosso lar, meu Pai querido e Pai Santo, nós declaramos que ele é do Senhor. Ó Pai, eu peço ao Senhor, se dentro da nossa casa, Pai, tiver, meu Pai querido e Pai Santo, íntimo das nossas vidas, meu Pai, que ainda não conhece o Senhor como suficiente Salvador, que o Senhor, meu Pai, possa estar tocando profundamente no coração de cada um, papai, e que eles venham reconhecer, Pai, que o Senhor, meu Pai, está voltando e que o Senhor é o Deus da nossa vida, no nome de Jesus. Antes da mesa apostólica, convido as pessoas, quem quer receber oração, para vir aqui à frente, que após a bênção apostólica, aí Deus derramou. Então, enquanto o culto está, Deus está presente. A bênção apostólica foi feita, não é que Deus não vai estar presente, mas a bênção vai ser derramada cada dia mais e melhor ainda, amém? Amém,
Amém, irmãos? Tem alguém hoje que vai querer oração? Precisa de uma oração individual? Então vem aqui na frente em nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós estamos saindo aqui muito tarde. Então agora nós vamos fazer isso agora, tirando tempo para ir para esse tempo dentro do culto. Amém? Que vai todo mundo para os seus lares. Vem cá, pastor. Ajude o pastor aí. Você chamou a pessoa para frente. Aleluia. Irmã, a pastora vai orar para a senhora. Jesus. Só vou continuar o pastor. Jesus. Deus. Papai, eu peço ao Senhor Jesus, filho, Pai, vem pra cá, meu Pai. Estende tuas mãos para frente, igreja. Aleluia. Peço, meu Pai, da família. Ó Pai, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai, Deus. conheço, meu Pai, necessidade. Tu és maravilhoso, Jesus.